ficou muito encantado com os Estados Unidos e tudo mais. Só que, tipo assim, eu vou ser um ninguém. Eu tô indo lá em Orlando, eu consegui encontrar algo que vai ser bom pra mim. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou viver aqui o resto da minha vida dependendo dos outros. Porque... E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo. Antes de começar o vídeo, que é um bate-papo incrível com a Juliana Artemis, ela conta o porquê ela vai deixar Boston, galera. Que notícia, ela vai deixar Boston, ela trocou Boston por Orlando. E sabe um pouco da história dela, ela tá aqui há 5 anos, ela vai contar como foi a mudança de status dela, tudo. Então fica ligado no bate-papo. Mas antes, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, que são pelo menos 3 vídeos por semana. Inscrito antigo, verifica a sua inscrição, se tá tudo ok, o sininho também, se você tá clicado e recebendo minhas notificações. E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, é só seguir os 2 Instagrams que estão passando aí. Se você quer saber um pouco como funciona minha consultoria online, é só me mandar mensagem no privado que eu te respondo. Agora vamos ao vídeo. E aí, Juliana, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado por vir aqui, seu tempo, de contar um pouco da sua história. Só que eu gostaria que você falasse um pouco de você, olhasse ali para aquela câmera e falasse com o pessoal de onde você veio, o que é que você fazia no Brasil e o que é que você faz hoje aqui nos Estados Unidos. Sim. Meu nome é Juliana Artemis, como o DB falou, e eu venho do estado de Pernambuco, para ser mais específica, Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, que muitas pessoas não conhecem. E lá no Brasil eu estava estudando Direito e depois eu vim para cá com meu marido e agora eu sou estudante aqui nos Estados Unidos. Juliana, você sabe a data que você chegou aqui nos Estados Unidos? 13 de fevereiro de 2017. 5 anos. 5 anos, fez 5 anos agora. E você saiu lá do Pernambuco. Sim. Pernambuco em fevereiro tem uma média de 30 graus, igual a Natal. Sim. E chegou aqui naquela friaca de Frio Boston. demais. Como foi o primeiro impacto para você? Quando a gente veio, a gente foi para Nova York e a gente tava com pouquíssimas roupas. Então foi um frio da peste. A gente literalmente passou um perrengue de frio lá em Nova York. E quando chegou aqui, uma semana depois, teve uma nevasca que ninguém podia sair de casa. Você passou quantos dias em Nova York antes de vir pra cá? Eu passei algumas horas em Nova York. Aí depois já veio pra Boston. Já vim direto. Na verdade, eu saí de lá de Nova York e fui pra Providence, que é em Rhode Island, que é o estado do lado daqui de Massachusetts, você sabe, né? E a gente passou 5 meses lá e depois a gente veio pra essa região de Boston. Ah, entendi. Você já veio com a intenção de ficar só no Brasil? Você chegou com que visto aqui? Na verdade, a gente veio com visto de turismo, a gente veio passear. E aí meu marido, ele gostou tanto aqui dos Estados Unidos que ele já acompanhava os teus vídeos. E ele gostou muito daquele, disse assim, vamos ficar? E aí assim, porque meu marido, ele sempre trabalhou pra ele mesmo, ele é arquiteto. E aí eu digo assim, eu tô fazendo minha faculdade. Eu comecei, tipo assim, era o sonho da minha vida fazer direito, sabe? E aí eu digo assim, aí eu vou jogar fora. Aí ele fez assim, não, Juliana, vamos tentar. Depois, se não der certo, a gente volta pra lá e tu continua a tua faculdade. A gente não vai saber se vai dar certo aqui se a gente não fizer. Então, eu cedi. E aí a gente decidiu fazer a troca de status do visto de turismo para o visto de estudante. Quer dizer que até aquela viagem era uma simples viagem de turismo? Sim. Sério mesmo? Foi uma perreira da peste. Foi mesmo? Pra resolver coisa e tudo mais, enfim. Como é que ficou sua família lá? Porque a gente sabe que o nordestino ele é bem preso à família, né? Sim. Como é que ficou quando você falou lá pros seus pais que vinha para os Estados Unidos e você falou que vinha passear e de repente ficou? Na verdade, o meu pai, ele já tinha um sentimento de que a gente ia ficar. Ele disse, já ouviu falar de história, de gente veio para os Estados Unidos e ficou e tudo mais. Enfim, e aí ele não gostou muito da ideia do momento que a gente decidiu vir pra cá. E aí a minha mãe pegou e falou assim, deixa eles irem, porque se eles decidirem ficar também, é problema deles. A gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Mas a bichinha sempre se lamenta assim, rapaz, já faz esse tempo todo, ela sempre, vez ou outra que eu converso com ela, ela fala, já faz não sei tantos anos que eu tô sem ver a minha filha.
Já faz não sei tantos anos que eu tô sem ver minha filha. Sempre manda foto dizendo, a gente tá aqui tudinho, só tá faltando tu, moleque. É igual lá em casa, eu passei 6 anos. Mas como foi essa parte da mudança de status pra você? Então, quando a gente decidiu fazer a mudança de status, a gente não estava bem preparado para isso. Bem como você fala, financeiramente? Financeiramente. Lá no Brasil, quando faz a troca de status, tipo assim, é melhor que você tenha um sponsor que tenha mais afinidade com você pra não ter problema com a aceitação. Na verdade, lá você não faz a troca, lá você vai atrás do visto. Exato, você faz a aplicação para o visto de estudante. Só que aqui, quando a gente faz a troca de status, a gente tem a facilidade, vamos dizer, de pegar de terceiros. Pode ser um terceiro. Exato. Mas aí a gente saiu juntando dinheiro daqui, juntando dinheiro dali, botou pedindo aos outros, colocou na conta lá do meu sogro, e aí a gente colocou, do meu sogro não, na verdade da minha sogra. E a princípio, ela foi o sponsor da gente, porque tinha lá a conta bancária e o dinheirinho lá que precisava comprovar para trocar o status. Sim. A gente foi e colocou lá na conta dela para poder a gente ter. E foi tudo com dinheiro emprestado? Saiu juntando assim, de amigos. Tiquinho de um, tiquinho de outro. E o engraçado é que assim, quando a gente foi fazer a aplicação para poder pagar as taxas da imigração, que a gente tem que pagar as taxas da imigração e mandar os documentos e tudo mais, a gente não tinha o dinheiro todo físico para poder fazer isso. E aí a gente foi pedir o dinheiro emprestado. E aí a pessoa que de fato emprestou o dinheiro pra gente falou assim, olha, eu vou lhe emprestar o dinheiro. Vou emprestar o dinheiro a vocês. Não é duvidando que vocês vão me devolver, porque a gente disse, a gente não tem esse dinheiro agora. A gente precisa do dinheiro agora e a gente vai ter em tal dia. Quando a gente ter, a gente já devolve pra você logo. Aí essa pessoa disse, não, eu não tô duvidando de que vocês não vão devolver. Mas a questão é que eu já vi essa história acontecer. Muita gente chega aqui, aí quer fazer essa aplicação pro visto de estudante, acaba que não dá certo e acabam ficando ilegal aí, como todo mundo costuma ficar. Muitas vezes querem só aplicar pro visto de estudante para manter status. Só que chega um tempo já que não dá mais e fica ilegal. Você só vai estar gastando tempo e dinheiro. Perdendo tempo e dinheiro. E a gente fez, não, mas ainda assim a gente quer tentar. E aí a gente fez a aplicação, depois de 5 meses aqui, para poder fazer a troca do status. E com 10 meses, a troca do status da gente foi aprovada. Você começou a estudar em que escola e... Você lembra da data? Eu comecei a estudar na Approach no final de junho de 2018. No final de junho. Exato. Qual era o seu nível de inglês? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e não sabia nada de inglês. Absolutamente nada. Sério mesmo? Sério mesmo. Não minta, papai do céu. Não, eu não minto. Papai do céu. Eu não minto não, em relação a isso não. Meus amigos que vão ver o vídeo vão poder comprovar, eles podem comprovar. Eu não sabia absolutamente inglês nenhum. Eu entrei na Approach no nível A2, que digamos que seja o nível 3 do mais básico que tem, porque até lá eu já tinha passado mais de 1 ano aqui, e eu comecei a jogar vôlei num grupo em Cambridge, e aí eu tinha que me comunicar de alguma forma, então aí eu fui aprendendo uma coisa ou outra, bem basiquinha, e além disso, para não dizer que eu não estudei inglês mesmo antes disso, eu tive um cursinho de inglês de 6 meses lá no Brasil, no ensino médio, que eu não tava nem aí, que eu só ia pra esse curso lá pra ficar no computador jogando Counter-Strike. Só fui perder meu tempo. Deus sabe o quanto eu me arrependo de não ter tirado proveito disso. Eu só vim estudar inglês realmente aqui quando eu vi que eu tava passando vergonha, precisava me comunicar com as pessoas e eu não conseguia. Então, pouco antes de fato começar a estudar na Approach, eu comecei a estudar por mim mesma, pensando assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso estudar a princípio? O verbo to be, que é o que se ensina nas escolas públicas de lá do Brasil. E eu sempre estudei em escola pública, então a gente não considera muita coisa em relação a isso, né? Ao inglês. Exato. E aí eu digo, vou estudar o verbo to be. Como é que se fala eu sou, ele é, ela é, eu fazia. E aí as questões começavam a surgir na minha mente. Mas como é que fala isso no passado? E como é que vai falar isso no presente? Como é que eu vou formar a frase? Então eu vou ver quais são os verbos mais frequentes em inglês. Eu comecei a fazer as coisas por mim mesma pouco tempo antes de fato começar a estudar na Approach. Tanto é que quando eu entrei lá, eu entrei no nível A2, não é o básico do básico, que eu nem lembro qual é de fato. Eu acho que o A2 é, digamos, o segundo ou terceiro nível do mais básico que tem. E aí fui aprendendo inglês lá.
Você fez o ESL, que é o inglês como segunda língua, avançou para um curso mais, como é que dizer, assim, mais universitário, né? Eu completei o ESL lá, que é English Second Language. Eu fiz o Advanced Academic Program, que é o AAP. E logo depois desse eu fiz ESLTI, que é English Second Language, a Teaching Internship. É um inglês como segunda língua, é um estágio de inglês como segunda língua. Então, eu recebi instrução, eu fiz o curso na minha escola e recebi a instrução para poder ser professora de inglês. Você chegou a dar aula lá? Cheguei. Uma coisa importante que eu preciso falar é, estudando na Approach, eu devo muito à minha escola, que é uma escola muito boa, mas além da minha escola, o meu esforço também fez com que eu aprendesse inglês. Eu entrei na Approach, como eu falei, em junho de 2018. Quando foi um pouco antes de estourar essa coisa da pandemia, em janeiro de 2020, eu tava com um clube lá, o Clube Fit for Life. Sim. Você lembra o clube de saúde? Sim, a gente gravou junto. Depois de 1 ano e meio estudando inglês, eu tive a capacidade de dar uma palestra inteiramente em inglês. Eu gravei. Exato. Quando eu lhe questionei se você não tinha estudado no Brasil, é porque eu já disse isso a você. Você, assim, se um dia eu falar inglês igual a você, eu tô realizado. Sim, obrigada. Eu tô realizado porque o seu inglês é muito, muito bom mesmo. Obrigada. Eu vi você entrando na Approach, eu conheço pessoas que dividiam salas com você, e você vê que você foi bem diferenciada. Sim. Né? A chegar ao ponto de dar aula. Exato. E aí, o que foi que eu pensei? Eu já tinha feito a questão, o programa avançado na Approach. E aí eu digo assim, eu sempre fui muito eager. Como é que eu vou falar? Não tem necessariamente uma tradução para eager, né? Muito sedenta. Sim. De aprender inglês e aprender inglês da forma certa. Muitas pessoas já me julgaram por isso, só que eu procuro ver o seguinte. Cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo sempre foi procurar falar inglês da melhor forma possível. Como eu já tinha feito o AAP, eu digo, eu quero dar aula para poder melhorar ainda mais o meu inglês. Na época eu também pensei, não, eu vou ser professora. Eu fiquei encantada também com o professor da Approach, o nome dele é Michael, um dos melhores professores que eu já tive. Professor particular por muito tempo. Que já viajou por vários lugares, já foi professor no Japão. Morou e fora, tudo mais. Exato. Tempo. E eu digo assim, nossa, é muito legal isso, ser professor de inglês e você poder ir para vários países e poder ensinar. Eu mudei meu pensamento, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas eu digo assim, além de eu fazer disso na minha profissão, já que eu quero tanto melhorar o meu inglês, ensinando é uma forma de suceder com isso. Então eu vou procurar fazer isso para poder melhorar o meu inglês. E aí depois de 2 anos e pouco estudando na Approach, quando foi em 2020, no último trimestre de 2020, eu comecei a fazer esse ESLTI lá. Tive turmas, assisti aula e eu planejava a aula, aprendi as coisas mais básicas assim. Quando foi janeiro de 2021, eu peguei a minha primeira classe, que a pandemia já não estava tanto no auge assim, com 3 alunos e cheguei a dar aula presencial. Eu lembro dos meus alunos, eles são um da Itália, o outro do Chile e o outro da Colômbia. Somente homem, um amor, eu passei muita vergonha, assim, porque eu sabia, quando eu errava certas coisas, eu já identificava de cara. E isso até é um aspecto bom que a gente consegue identificar, que a gente aprendeu de fato e tal. Só que são coisas involuntárias de uma pessoa que não é um nativo americano. Uhum. Sem contar que é normal errar de qualquer forma. Pra mim foi uma experiência muito boa, foi muito enriquecedora, porque eu aprendi muito. Eu já gosto de falar, de me comunicar e tal, e falar com as pessoas. E assim, a princípio lá eu fiquei muito nervosa, só que eu criei um relacionamento muito bom com os meus alunos. Eles aprenderam? Aprenderam. Eu lembro de uma lição que eu fiz com eles, que eu fiz uma lição ensinando, fazendo revisão. E eu usei os assuntos da revisão, que ia cair pra prova, com música.
Eu colocava um trecho de música e aí eu pedia pra eles identificar o que era. E aí depois eu colocava outra música de novo e eles disseram assim, essa foi uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida, eles disseram. Era o nível 0? Não, esses alunos eram do nível 3A, já é um nível intermediário já. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Já lhe disseram que quando você tá falando inglês parece outra pessoa? Sim, absolutamente. Principalmente porque o meu sotaque de lá de Pernambuco é muito forte. Você tem um sotaque gostoso, eu gosto desse sotaque. Sim. Gosto muito, eu sou apaixonado pelo sotaque nordestino. Fica até O revoltado. sotaque da gente. Claro! Um dia desse, eu não sei se você viu uma publicação que eu botei, o cara questionando o meu sotaque. Ah, sim. Você viu que idiotice? E eu amo o sotaque. A identidade da gente, né? Mas quando você tá falando inglês, você nem parece que é nordestina. Não, eu vou dizer a você, eu dou graças a Deus por isso, porque eu digo, eu me esforcei pra isso, entendeu? Pra perder um pouco o sotaque, tipo, né? não tá errado. Falar inglês sem acento. Não tá. As pessoas dizem, não se importa com o seu sotaque, mas isso vai de cada pessoa. Exato. Se você se sente bem querendo fazer uma coisa dessa, viva. É claro que eu não falo como uma nativa americana. Qualquer pessoa sabe sim. que eu não sou. Mas qualquer pessoa que falar comigo sabe que eu falo inglês bem o suficiente para poder me comunicar. Você fala igual a criança. Tipo, quando eu digo assim. Porque se você chega com uma criança aqui de 7, 8 anos, ele não tem tanto sotaque como Sim, uma pessoa a gente aprendendo com depois. 30, 35. Exato. A criança, ela não tem um sotaque carregado. Se quando eu ouço a Lara falar, é outra coisa totalmente diferente. Exato. Tá entendendo? É mais diferente que Luca falando, por exemplo, porque ela chegou mais nova. Ele tava e você mais fala como se fosse uma criança que já tivesse estudado aqui em uma elementary school, em uma middle school, feito uma high school aqui há muito tempo. É isso que eu vou ser inglês, eu acho bacana. Eu acho bacana. Eu já elogiei Eu digo que vocês eu tenho que procurar me esforçar. outras Porque oportunidades. assim, na minha visão, o inglês ter sotaque é diferente de erro de pronúncia. Sim. Se você comete erro de pronúncia, você pode não ser entendido. Exatamente. E sotaque eu vou ter de qualquer forma. Então, O assim. problema é a pronúncia. Exatamente. Né? Eu não sei porque, às vezes eu tô falando com os americanos, eles ficam fazendo. Que a galera não tá me vendo, mas eles ficam fazendo assim. Eu disse, rapaz, ele tá tendo um AVC pra me entender. Querendo entender. Querendo entender. Mas hoje a Juliana hoje, quais os planos? Eu tô sabendo que você tem coisas novas aí, uma carreira nova pela frente, uns desafios novos. Eu vou dizer a você, estudar inglês fez uma mudança tremenda na minha vida. Como eu falei, eu era muito sedenta, ainda sou, porque eu continuo aprendendo. A aprender inglês. E aí, teve um dia que meu marido mandou um vídeo assim pra mim, de uma criança dizendo, quanto mais você fizer uma coisa, mais vai se refletir aquilo no seu comportamento. Então, se você compartilhar, se você sentir felicidade e sempre cultivar isso, é isso que você vai sentir. E aí ele deu vários outros exemplos. E aí eu fiquei com um insight, eu digo assim, meu Deus, eu quero tanto aprender inglês, então eu tenho que fazer o máximo possível para aprender isso. Qual é o tipo de coisa que eu preciso fazer para poder aprender? Aí eu digo, ler livro, ouvir música, ouvir áudios e tudo mais. E fui ler e fui procurar ler, mesmo quando eu não entendia nada. Nessa época eu ainda estava intermediária, eu tinha muita coisa que eu não entendia. E aí eu procurei ler. Li uns livros de saúde. E aí isso foi tipo assim, fez a maior mudança na minha vida. Hoje em dia, todo livro que eu leio é apenas em inglês. Algumas vezes eu ainda tenho o desafio de não entender uma coisa ou outra, que é totalmente normal, não sou uma nativa. Mas aí eu sempre procuro ler em inglês. E lendo em inglês, eu passei a ler livros de saúde e tudo mais. E também tive a capacidade de mudar o meu estilo de vida. Perdi peso. Sim. Mudei e tive um caminho totalmente diferente. Só porque eu aprendi inglês. Eu me lamentava muito porque eu deixei a minha faculdade lá no Brasil. Só que teve um professor até que me perguntou assim, Juliana, sobre o direito, lá na Pro, tinha um professor que eu gosto muito, que é o Matt. E aí eu fiz assim, eu falei pra ele, não era pra ser, talvez seja no futuro. Sim. E aí tive a ideia de ser professora e tudo mais. Só que aí conversando com uma amiga, ela foi falando pra mim,
ficava sempre com aquela dúvida, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ela fez assim, Ju, você tem que fazer algo que seja de acordo com a sua identidade. Se você não se vê mais fazendo direito, porque isso não faz parte da sua identidade, o que que você vai fazer? O que é que faz parte da sua identidade? A minha transformação, que o inglês também ajudou. Foi aprendendo inglês que eu li os livros de saúde. Foi lendo os livros de saúde que fez com que eu me tornasse uma pessoa mais saudável. Se eu tenho uma história nisso, e eu sou tão louca por isso, é isso que eu vou fazer. E aí teve até uma amiga da Approach, a Ingrid, que ela falou pra mim de um curso de personal trainer. Sim, ela é personal, né? Ela é personal também. Aí ela faz esse curso, Ju. Aí eu fui e fiz o curso também, na mesma instituição que ela. E me apaixonei, porque na época eu já tava malhando. Já faz mais de 3 anos que eu costumo malhar. E aí eu digo, vou fazer o curso de personal trainer. De lá pra cá eu tô sempre estudando. Atualmente, eu tô fazendo um curso de health coach. E além dele, eu tô fazendo Sports and Nutrition Coach. E o que eu decidi fazer? Nutrição. Porque tá tudo casado com a área que eu tô pensando em fazer e trabalhar. Uma coisa levando a outra. Exercício físico, a mentalidade, que a gente precisa ter uma boa mentalidade para poder cuidar do nosso corpo, para poder promover a mudança e tudo mais. E além disso, a questão da nutrição, que vai de fato trazer resultados visíveis pra gente, né? E aí, é isso que eu vou fazer. Agora eu tô saindo da Approach. Esse é meu último trimestre lá. Apesar de estar estudando lá há mais de 3 anos e meio. E aí agora eu vou fazer a transição pra faculdade. Queira quem quiser falar, essa menina amostrada, não sei o que. Mas eu me orgulho muito, graças a Deus. Eu saí de lá daquela peste, daquela cidade de Abreu e Lima, um tamanho de um ovo, que quase ninguém conhece, pra vir, fiquei aqui nos Estados Unidos, tem uma história, mudei tudo e agora aprendi inglês. Sim. E agora eu tô indo pra uma universidade americana. Mas por quê? Porque eu aprendi inglês. Se eu tivesse dado ouvido, se eu e meu marido tivesse dado ouvido àquela pessoa lá que de certa forma ajudou a gente, mas falou que não ia dar certo... Como é que eu estaria aqui hoje? Então, assim, uma coisa que eu sempre mantenho na minha mente, que eu digo muito para os meus amigos, eu saio pregando para todo mundo a importância de estudar inglês. Gente, estuda inglês, minha gente. Porque eu não vou precisar falar inglês, porque tem gente que ainda pensa em voltar pro Brasil, né? Eu vou voltar pro Brasil, não vou precisar inglês, de falar inglês e não sei o quê. Só que, tipo assim, tu não sabe do dia de amanhã. Tu não sabe a forma que tu pode te beneficiar amanhã de uma coisa que tu tá tendo privilégio agora de desfrutar. Você não sabe do seu futuro, porque você veio fazer turismo e ficou. Sim. E olha onde é que você tá indo. Onde é a faculdade? Lá na Flórida. Vai deixar. Olha, eu vou dizer a você, pra ser bem sincera. Eu tenho uns amigos que moram lá, que vieram quase na mesma época que a gente pra cá. E eles estão dando uma ajuda a gente e tudo mais. Só que assim, eu tô indo de coração partido. Porque eu amo esse lugar, eu amo Boston. É o frio, eu saí de lá do calor. Jogava vôlei todo domingo lá na praia com meu marido. Vim pra cá pro frio. Mas eu amo essa cidade. Eu amo a região de Boston. Acho tudo muito bonito. A arquitetura antiga me atrai muito. Só que as 4 estações do ano definidas. Exato. Toda essa vibration, season vibration e tudo mais. De viver dentro de um filme. Exato, é muito legal. Eu acho lindo as casas aqui. Eu sempre ando de carro e eu fico assim, maravilhada. Mas assim, eu digo, eu vou pra onde Deus tá me levando. Eu tinha traçado um plano, que eu sempre costumo planejar minhas coisas. E aí eu pensei, é isso que eu vou procurar fazer. Eu já estava pesquisando faculdade há um bom tempo. E nessa faculdade que eu tô indo lá em Orlando, eu consegui encontrar algo que vai ser bom pra mim em relação à carreira que eu tracei. Porque eu já tendo até pensando na questão da minha pós-graduação, o que eu vou fazer depois do meu doutorado e tudo mais. Então, nessa faculdade lá eu encontrei. E como a gente tem um certo suporte, graças a Deus, que os nossos amigos aqui são a nossa família, a gente decidiu de vez ir pra lá e eu já vou começar a estudar lá na faculdade em maio. A gente não pode duvidar do quanto o estudo pode fazer pela gente.
Se eu fosse uma pessoa que tivesse vindo pra cá e fosse pensar assim, vou somente sustentar o meu status pra viver a vida boa daqui da América, porque o meu marido ficou muito encantado com os Estados Unidos e tudo mais. Só que, tipo assim, eu vou ser um ninguém? Eu lembro de uma coisa que uma aluna minha falou, que ela disse assim, que o pai dela falou pra ela, minha filha, aí nessa terra, nem analfabeta você é. Porque um analfabeto sabe falar pelo menos a língua, e você não sabe. Sim. Além de não falar a língua, você nem escreve, você não entende, você não faz nada, você nem analfabeta é. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou viver aqui o resto da minha vida dependendo dos outros, porque a gente tem uma grande comunidade brasileira aqui. Aí eu digo, eu vou viver assim? Não, se eu quero viver aqui nos Estados Unidos, eu vou procurar fazer alguma coisa por mim. Eu não vou querer ficar por um tempo na escola para sustentar o status e depois ficar ilegal, não ter aprendido nada e tá só vivendo na minha vida esperando aparecer alguma coisa no outro dia. Eu digo, não, gente, eu vou estudar para fazer o meu futuro. Pra fazer alguma coisa por mim, pra não ficar nessa indecisão de trabalho. Vou arrumar um trabalho aqui, vou arrumar um trabalho ali. E depois, sem saber inglês, estando ilegal, o que é que eu vou fazer? Ficar dependendo dos outros o resto da minha vida. E eu sou o tipo de pessoa que eu imagino. Eu me inspiro muito no meu amigo Arnold Schwarzenegger, sabe? Gosto muito dele. Me inspiro demais. Ele sempre falou, eu sempre acreditei que eu fui feito pra fazer algo grande. E eu acredito isso em mim. Pode quem quiser duvidar, achar ruim, dizer que não vai, mas eu acredito que eu fui feita para grandes coisas. E eu posso influenciar as pessoas de forma positiva. Posso mostrar a elas que se foi possível para mim, elas não são menos do que eu e elas podem também. É só ter uma direção e sempre pensar lá na frente. Senão você vai pagar um preço de todo jeito. É difícil estudar? A gente tem que se esforçar. O inglês não vai vir assim, você vai sentar e já vai aprender. Você vai ter que se esforçar. Mas aí tem a questão dos dois preços. Ou você vai pagar o preço de viver uma vida média e tipo assim, tá esperando pela próxima coisa que vai acontecer, ficar sempre no desespero. Ou você vai pagar o preço de se esforçar e lá na frente você conseguir uma coisa melhor. Você viver uma vida mais confortável. Então, eu escolhi pagar o preço de me esforçar, de estudar, de ralar. Porque eu sei que enquanto eu fizer isso lá na frente, com paciência, é claro, eu vou ganhar minha recompensa e vou continuar. E sempre assim, a vida é desse jeito. Um sábio sempre me disse, nunca vi o estudo passar ninguém para trás. Pois é. Juliana, muito obrigado. Suas redes sociais vão estar aqui. É só Instagram? Eu tenho Instagram e Facebook. O meu Instagram é Juliana_Artemes. Se vocês quiserem, podem me seguir. Eu sempre compartilho umas dicasinhas legais para poder ajudar na questão de aprender inglês, pensamentos para poder lhe ajudar no dia a dia, ainda mais centrada a minha profissão. Dicas de exercício físico, mentalidade que você precisa ter para você poder emagrecer, ser uma pessoa mais saudável, mudar de fato de vida. Então eu tô sempre compartilhando coisas legais lá no meu Instagram. Então se vocês quiserem me seguir, é Juliana_Artemes. Tá aí na tela, galera, tá na descrição também. É só vocês seguirem aí a Juliana. Mais uma vez, muito boa sorte. Sim, obrigada. Valeu, gente. Deixa o dedo no like. Eu não sei fazer esse negócio, não.